Olá, como estão vocês? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal Pergunte ao Leitor. Eu me chamo Thiago e hoje vamos falar de uma série da Netflix chamada Moradores Indesejados. No primeiro episódio dessa série, a gente vai contar o caso da Dorothea Puente. É uma senhora idosa, que tinha um abrigo para pessoas em situação de rua, que utilizava esse abrigo para atingir seus objetivos mais escusos. Mas, antes de tratarmos desse tema, se você ainda não é inscrito no canal, peço a você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Vocês sabem que é muito complicado começar um novo projeto, eu estou começando agora esse canal do YouTube e o único apoio que eu tenho é a sua inscrição. Por isso, me ajude, dê essa forcinha, é só clicar aí no botãozão vermelho, ative o sininho de notificações, que assim vocês me ajudam demais. E bora pro vídeo. Esse caso aconteceu na cidade de Sacramento, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, na década de 80. A cidade de Sacramento, na década de 80, estava em amplo crescimento. Muitas construções estavam acontecendo, a cidade estava crescendo muito, estava se desenvolvendo bastante, tanto que ela foi considerada um dos melhores lugares para se viver nos Estados Unidos. E, logicamente, não foi nenhuma surpresa para os quase 1 milhão de habitantes que tinham na cidade. E só que esse crescimento, ele trouxe um efeito colateral. Começaram a aparecer muitas pessoas em situação de rua, e isso estava incomodando demais os moradores da cidade. E por conta disso, foram criadas forças-tarefa para cuidar dessas pessoas. Vários assistentes sociais se voluntariaram para cuidar dessas pessoas, levá-las para abrigos. E quem eram essas pessoas? Eram dependentes químicos, eram alcoólatras, eram pessoas com deficiências mentais. Então, essas pessoas eram consideradas sombras da sociedade. As pessoas não ligavam para os moradores de rua, como acontece hoje em dia. Essa trama toda ela começa com uma mulher chamada Judy. A Judy, ela é uma assistente social voluntária e ela estava trabalhando com essas pessoas e um dia ela encontrou um homem chamado Burt. Essa pessoa, quando ela viu o Burt na rua, ela já sentiu um semblante diferente nele. Quando ela conversou com ele, ela percebeu que ele tinha algum problema mental. Porque o filho dela tinha problema, então ela facilmente identificou nele também isso. Pouco tempo depois, foi descoberto que ele tinha esquizofrenia. E quem era o Burt? Ele é um homem que veio para os Estados Unidos quando ele tinha 16 anos, e foi justamente nessa época que ele nasceu na Costa Rica, e foi justamente com essa idade, com 16 anos, que ele começou a ter os primeiros traços de esquizofrenia. E os pais dele, tentando ajudá-lo, levaram ele para algumas clínicas psiquiátricas. Só que na década de 80 os tratamentos eram extremamente cabulosos, eram horríveis. E provavelmente o Burt foi submetido a tratamento de choque. Se vocês viram aquele filme Bicho de Sete Cabeças, ele trata exatamente disso. Foi com o Rodrigo Santoro e ele foi levado para uma clínica de reabilitação, uma clínica psiquiátrica, na verdade. E lá ele foi submetido a todo tipo de tratamento, principalmente tratamento de choque, e as pessoas saíam de lá piores do que entravam. E o Burt provavelmente passou por isso, porque ele era meio traumatizado com os abrigos, ele entendia que o abrigo era esse tipo de coisa. E a Judy, tentando ajudá-lo, foi procurar um abrigo para que ele pudesse ter um lugar digno para viver. E a Judy encontrou uma casa que era muito bem recomendada por conta da dona, da proprietária, que diziam que ela era uma pessoa muito boa e que cuidava muito bem dos seus clientes na casa. E quem era essa dona? A Dorothea. A Dorothea Puente era a proprietária da casa e ela era muito amada pela comunidade, porque ela, além de fazer vários serviços comunitários, ela fazia doações, ela doava roupa, doava colchões. E, principalmente, ela fazia muitas doações para campanhas políticas, então os políticos também gostavam muito dela. Ela tinha meio que um poder naquela sociedade, naquela comunidade, porque ela já era uma pessoa bem conhecida, ela fazia boas ações e, naquela época, uma pessoa que fazia tantas boas ações como ela era bem reconhecida. E essas pessoas que ficavam na casa da Dorothea, essas pessoas que estavam em situação de rua ou que precisavam de algum tipo de tratamento, como que elas pagavam o aluguel da casa? Elas recebiam um auxílio da assistência social, justamente para pagar esses aluguéis. E o que a Dorothea fazia? Essas pessoas, como elas não tinham familiares, a Dorothea se oferecia para receber esses cheques e pagar o aluguel, e depositava o dinheiro na conta das pessoas e tal. E a Judy foi visitar a casa da Dorothea,
esse abrigo. Chegando lá, ela percebeu que a Doroteia tinha alguns gatos e cuidava muito bem dos gatos. Ela sei que a Judy ela teve uma excelente impressão assim que ela chegou na casa nesse abrigo. Só que nesse dia, ela conversando com as pessoas, ela encontrou uma pessoa conhecida dela, o John Sharp. O John, ela perguntou pra ele o que ele achava do local, o que ele achava da casa. E ele falou que gostava muito da casa, que assim, não era nada luxuoso, era só um quarto, mas a comida era boa e era um lugar tranquilo pra se morar. Ela ficou muito animada, a Judy ficou muito animada e resolveu levar o Burt pra lá. Ela levou o Burt pra lá. E no começo, o Burt começou a se desenvolver muito, porque ele estava progredindo muito sobre os cuidados da Doroteia. Ele gostava muito da casa, ela perguntou para ele se ele gostava de lá, ele disse que sim. E porque lá ele tinha uma cama, ele tinha um quarto, ele tinha uma televisão, ele tinha uma vida normal, uma vida de pessoa normal, uma vida com dignidade, que é justamente o que eles queriam proporcionar para essas pessoas. E a Judy, ela sempre ligava para saber como o Burt estava, ela sempre ligava para saber como as coisas estavam se desenrolando, porque estava muito no começo. Só que um dia, a Judy ligou para o abrigo, a Doroteia atendeu o telefone e disse que o Burt não estava mais lá, que ele tinha ido para o México com a família dele, que um irmão dele tinha passado lá e ele tinha ido para lá para uma festa. A Judy estranhou muito, porque ela não sabia de nada da família dele, não sabia que ele tinha esse contato com a família. E ela achou estranho e perguntou se ele tinha previsão de voltar. A Doroteia disse que ele talvez voltasse na semana seguinte. Passaram-se 2 semanas e ele não voltou. A Judy, muito desconfiada, entrou em contato com a polícia, dizendo que tinha uma pessoa desaparecida e queria saber onde estava o Burt. Na semana seguinte, um homem chamado Don Anthony ligou para a Judy e falou para ela que ele tinha visto o Burt indo para o México com o irmão dele e que ele não estava mais na casa, que ele não estava mais morando no abrigo e que ele tinha de fato ido para outro país com a família dele. Só que a Judy não acreditou e começou a estranhar as atitudes da Doroteia. Como a Judy estava muito desconfiada, ela resolveu ligar para o John Sharp, que ele morava lá, ligou para ele para perguntar se de fato o Burt tinha ido para o México e o John falou que não, que ninguém tinha ido para o México. Então a Judy perguntou pra ele se tinha alguma coisa errada naquela casa, se alguma coisa errada estava acontecendo, e ele falou que sim, que as coisas estavam erradas sim naquela casa, e por quê? A Doroteia estava abrindo várias covas no quintal. E quem era a Doroteia? Doroteia Puente, na verdade era a Doroteia Gray. Ela nasceu em 1929 na cidade de Redlands, na Califórnia, e ela teve uma infância bem traumática, ela perdeu os pais muito novinha. E não muito tempo depois, na década de 40, ela já começou com algumas atividades criminosas. Foi presa por falsificação de cheques. Então ela já tinha sido presa, já tinha uma passagem pela polícia. Depois de ser solta por conta disso, ela começou a trabalhar vendendo o próprio corpo. Vocês sabem do que eu estou falando. Ela trabalhava na profissão mais antiga do mundo. E depois, com o tempo, ela começou a explorar outras pessoas com essa mesma atividade. E o promotor que cuidava do caso dela disse que a primeira vez que ele tinha ouvido falar da Doroteia Puente foi por conta do caso de Malcolm Mackenzie. E o que acontece? A Doroteia se envolvia com esse cara, ela conheceu o Malcolm num bar e se envolveu com ele, e eles foram para casa do Malcolm. Chegando lá, ela dopou o Malcolm, deu uma boa noite Cinderela pra ele e roubou as coisas dele, roubou as joias dele e foi embora. Pouco tempo depois ela foi presa. Nesse período que ela foi presa, ela estava se passando por médica. Ela cuidava de mulheres idosas, cuidava de pessoas idosas e ela andava vestida de médica, andava com uma maletinha, com estetoscópio, com um aparelho de pressão. Então ela estava vestindo a camisa mesmo, só que era tudo um disfarce. A Doroteia nunca foi médica. E ela cuidava dessas mulheres porque ela ministrava medicamentos para elas para poder roubá-las. Então ela ministrava medicamento, dopava essas senhoras e roubava dinheiro, roubava joia, fazia o escambau com essas pessoas. Então a Doroteia ela não parava. Ela começou com a vida de crime, depois começou nessa atividade aí vendendo o seu corpo, depois foi presa e depois disso começou a tratar, ela já trabalhava, já praticava atividade médica sem ter formação nenhuma, simplesmente para poder roubar as pessoas que ela trabalhava. E por conta da repercussão desse caso, de que ela se vestia de médica e tratava de mulheres idosas para roubá-las,
Ela foi presa. Pouco tempo depois que o caso saiu no jornal, um homem ligou para o policial que prendeu a Doroteia e disse que conhecia a Doroteia e que ela tinha matado a mãe dele, a Ruth Monroe. Quem era Ruth Monroe? Ruth Monroe era uma mulher que conheceu a Doroteia através de seu namorado. Ruth e Doroteia ficaram amigas por intermédio do namorado da Ruth. E um tempo depois, a Doroteia sempre falava que queria abrir um restaurante, sabia que a Ruth tinha dinheiro guardado, tinha joias, então ela tinha condições de ajudar. Então a Doroteia sempre falou que queria abrir esse restaurante e um dia a Ruth aceitou. Elas abriram um restaurante juntas. E só que a Doroteia sempre ficava pedindo cada vez mais dinheiro para Ruth por conta dos negócios e tal. É normal para esse tipo de negócio, no começo de um empreendimento é normal precisar de mais dinheiro. Só que a Doroteia não parava, sempre pedia mais. E um dia o namorado da Ruth faleceu e a Ruth foi morar com a Doroteia. Os filhos da Ruth sempre visitavam ela na casa da Doroteia e a princípio tudo era normal, só que um certo dia o filho da Ruth chegou lá e ela estava bebendo uma bebida que ele não sabia o que era, perguntou para a mãe o que era, ela disse que era licor de menta. Só que o filho da Ruth disse que ela não bebia, que ela tinha alergia a álcool, que ela detestava bebida alcoólica. Então ele não entendeu por que aquilo estava acontecendo. E a Ruth foi só piorando, até que um dia a irmã desse rapaz liga pra ele e diz que a mãe dele tinha morrido. Então eles não concordaram, eles não aceitaram aquela situação porque a Doroteia falou pra polícia que ela tinha tirado a própria vida e os filhos não concordaram com aquilo e acusaram a Doroteia de ter cometido esse crime contra a mãe deles. Na autópsia do corpo da Ruth foram encontrados diversos medicamentos em quantidades absurdas que eram tóxicas para ela, então ela provavelmente morreu por conta disso. Só que na época, na década de 80, a perícia não era tão apurada como é hoje, então não foi possível descobrir se ela tinha cometido esse crime ou se a Ruth tinha tirado a própria vida. Só que nessa época a Doroteia foi presa não por conta desse crime, mas por conta das outras acusações de limpar a conta dos bancos das senhoras que ela cuidava. Ela cuidava dessas pessoas, dopava e roubava essas pessoas. Então, por conta disso, ela foi presa, foi proibida de cuidar de outras pessoas. Depois de um tempo, ela conseguiu a liberdade condicional com essa proibição de trabalhar como cuidadora. E foi quando ela criou o abrigo para receber essas pessoas em situação de rua. E nesse abrigo dela sempre tinha muitas pessoas entrando e saindo e ela movimentava muito dinheiro, porque ela movimentava os cheques dessas pessoas que alugavam o abrigo dela. Então esse é um resuminho da história da Doroteia, ou seja, ela já tinha cometido crimes durante um tempo, depois foi presa várias vezes, até que ela criou o abrigo onde o Burt desapareceu. Então voltando para o caso do Burt, a Judy foi na polícia, informou que o Burt estava desaparecido e um policial foi na casa da Doroteia para conversar com ela, para interrogá-la e interrogar os moradores do abrigo, né? E o que acontece? Quando esse policial vai lá e interrogar essas pessoas, todas as pessoas do abrigo falam que o Burt tinha ido para o México com a família dele, menos um. O John Sharp entregou um bilhete escondido pro policial dizendo que ela quer que eu minta pra vocês. Ou seja, ela já estava tramando ali porque sabia que o cerco estava se fechando contra ela. Então o policial perguntou se ele sabia o que tinha acontecido com o Burt. O John falou que não sabia o que tinha acontecido com ele, mas que com certeza ela estava mentindo sobre essa situação dele ter ido pro México. E John disse que a Doroteia pediu que mentissem, todos eles mentissem para a polícia. Na verdade não foi só ele. Então, todas as pessoas estavam mentindo para a polícia. Então, o policial resolveu puxar a ficha criminal da Doroteia e descobriu que ela estava em liberdade condicional e que não podia trabalhar como cuidadora de pessoas, né? Então, ela não podia estar fazendo o que ela estava fazendo lá. Quando o policial comentou com a Judy que ele teria que voltar na casa da Doroteia, a Judy falou para eles: levem paz para vocês poderem cavar o quintal. E ele estranhou essa situação, mas resolveu levar as paz para lá. O policial foi com o oficial da condicional na casa da Doroteia. Chegando lá, quando foi conversar com ela, parecia que ela já estava esperando por eles. E ela se virou para o oficial da condicional e disse: Jim, estou violando a minha condicional.
Então isso aí até causou espanto pro policial. E o policial perguntou pra ela se poderia fazer buscas pela casa. E ela concordou e ele fez buscas pela casa e nessa de procurar por algum indício na casa, ele encontrou vários comprimidos azuis no chão. Tinham vários comprimidos de calmantes e tal. E como ela já tinha um histórico de utilização desses medicamentos para dopar as pessoas, isso acendeu um alerta no policial e ele começou a desconfiar cada vez mais dela e daquela situação toda. Só que o policial não achou nada dentro de casa. Tirando essa questão dos comprimidos, ele não achou nada, mas ele estava desconfiado. Então, quando eles estavam, antes de ir embora, eles perguntaram para ela se poderiam cavar o quintal. E ela questionou por que eles estavam querendo cavar o quintal e ela falou que a Judy tinha falado que tinha alguma coisa de errada lá e que ele preferia cavar para que pudesse dizer para ela que não tinha encontrado nada mesmo e ponto. Então, muito a contragosto, a Doroteia aceitou que eles cavassem o quintal e 3 policiais foram cavar o quintal em locais diferentes. Era um quintal que não era muito grande, tinha acho que entre 5 e 6 metros. E eles começaram a cavar, e eles quando eles olharam para o segundo andar da casa, a Doroteia estava olhando fixamente para eles, acho que imaginando já que eles iam encontrar, né? E eles foram cavando, e em um certo momento ele bateu em alguma coisa com a pá, e o que era? Ele primeiro achou um pedaço de tecido, começou a puxar, e ele começou a achar uma coisa que parecia um couro. Quando ele começou a puxar esse couro, ele puxou com mais força, e veio um osso de uma perna, veio um fêmur na mão dele. E aí ele percebeu que tinha um corpo lá. E foi aí que ele conseguiu achar um primeiro corpo. O couro que ele tinha achado era carne humana, né? E os policiais, depois de terem encontrado esses restos mortais no quintal, chamaram todo mundo para interrogatório na delegacia e questionaram a Doroteia, porque ele precisava saber se a Doroteia sabia do que se tratava aquele corpo no quintal dela. E ele perguntou, questionou, forçou a barra, falou com ela e ela sempre negou tudo, sempre disse que não sabia de nada, sempre disse que aqueles corpos estavam lá, mas não era da época dela, que eram de tempos anteriores a quando ela tinha ido morar na casa. E negou. Só que as escavações continuaram. No dia seguinte eles voltaram para continuar cavando, e continuaram cavando e continuaram achando outros corpos. E a Doroteia chegou pro policial, chamou ele num canto, perguntou se ela estava presa. Ele falou que, a princípio, não. Ele estava achando estranho a pergunta dela, mas ele falou que não. Então ela perguntou se poderia tomar um café, um chá, com o sobrinho dela no hotel da esquina da rua. E ele falou que não tinha problema, ele olhou para onde ela estava indo de fato pro hotel, e foi. Só que nesse momento, o chefe desse policial chegou e perguntou, cadê a Doroteia? E ele falou, ela foi tomar um chá com o sobrinho dela ali na esquina. Quando eles foram olhar, correram lá pra ver, ela já não estava mais lá, ou seja, ela tinha fugido. Porque o que aconteceu naquele exato momento? Eles estavam escavando e acharam um corpo de uma pessoa grande, uma pessoa de aproximadamente 90 quilos ou mais. E quando eles foram verificar, era o corpo do Burt, que estava debaixo da casa dela enterrado. Ou seja, acharam o corpo do Burt nesse momento. E procuraram ela, foram ver, ela tinha fugido. O país inteiro se mobilizou para encontrar a Doroteia, ela saía no jornal, saía na televisão, todos os locais saíam procurando por ela. Ela estava foragida. A Judy, quando descobriu que era o corpo do Burt, ela se sentiu muito culpada, porque ela que levou ele para esse abrigo. E foram encontrados, além do corpo do Burt, mais 6 corpos na casa. 6 corpos além dele, ou seja, 7 corpos foram encontrados. E a Doroteia, ela se fingia ser uma pessoa idosa, porque na verdade ela não era tão velha quanto aparentava, porque ela preferia ficar assim para ficar acima de qualquer suspeita. Quem ia desconfiar de uma senhora idosa na década de 80? Então ela se disfarçava para poder fugir do radar da polícia, né? E a polícia continuou investigando. Eles continuaram investigando a casa. E o policial, quando chegou no segundo andar da casa, ele percebeu que tinha um local que tinham 2 tapetes. Quando ele levantou os tapetes, tinha resto de fluido humano. Ele disse que sentia um cheiro horrível, um cheiro absurdo, que ele não, poucas vezes na vida tinha sentido aquele cheiro. E ele descobriu que ali é que ela trabalhava os corpos antes de enterrá-los. Ele disse que percebeu que tinha resquício de soda cáustica no chão. E aí perceberam de fato que ela fazia aquilo tudo lá na casa. O policial voltou para casa. Quando ele estava em casa vendo televisão,
ele viu na televisão o rosto da Doroteia estampado na televisão. Por quê? Como ela estava sendo procurada pelo país inteiro, alguém reconheceu ela na rua e ligou para a polícia. Os policiais pegaram o primeiro voo para Los Angeles, porque ela foi encontrada em Los Angeles. Pegaram o voo para lá, encontraram com ela e levaram ela de volta para Sacramento. Esse policial diz que na viagem de volta ela olhou para o policial e disse que teve um tempo em que ela era uma boa pessoa. Então, eu acho que nesse momento ela estava meio que arrependida, assim, eu estava pensando nas coisas que ela tinha feito, né? A Doroteia, ela tirava a vida dos seus inquilinos com drogas, com calmantes, então ela fazia lá algum coquetel lá que tirava a vida deles. E ela foi julgada, foi levada ao júri nos Estados Unidos, foi levada a júri. E foi acusada de 9 homicídios. Por quê? Além desses aí, ainda apareceu uma pessoa que ligou pra polícia dizendo que, como estavam achando os corpos, o pai deles, que tinha tido um relacionamento com a Doroteia, tinha desaparecido. Então eles queriam saber se era o pai dele. Só que não estava. Dentre os 7 corpos que estavam lá, o pai deles não estava. Mas o que aconteceu? Alguns anos atrás, foi encontrado um corpo na beira de um rio perto da casa. E depois descobriram que esse corpo, que estava dentro de uma caixa, se tratava dessa pessoa, do pai desse rapaz. Então foi mais um homicídio causado porque essa pessoa, esse homem, ele namorava a Doroteia. E eles se conheceram quando eles namoravam por correspondência enquanto ela estava presa. Ela dizia que tinha se arrependido, que ela queria mudar de vida e tudo mais. E quando ela saiu da cadeia incondicional, eles foram morar na casa que virou o abrigo. E eles ficaram morando juntos lá durante um mês até o dia que ele desapareceu. E ela, depois que esse senhor desapareceu, ela ainda ficou entrando em contato com a família dela através de cartas, fingindo ser ele. E depois dizendo que ele estava bem, depois disse que ele estava com problema de coração e tal, até o momento que ele sumiu. Foi mais uma pessoa aí que tinha sofrido na mão dela, né? E ela foi julgada, foi acusada por 9 crimes. Desses 9 crimes, ela foi condenada por 3. Se ela fosse condenada pelos 9, ela teria a pena capital. Só que o que acontece? Qual foi o argumento dela para ela ter sido absolvida de 6 desses crimes? Ela disse que ela cuidava das pessoas e essas pessoas faleciam dormindo. Ela ia lá, sacava o dinheiro dessas pessoas, pegava o cheque dessas pessoas, sacava o dinheiro e, como elas faleciam dormindo, ela enterrava os corpos. Porque ela ficava com medo de ir à polícia, como ela estava em liberdade condicional, ela tinha medo disso causar problemas para ela. E isso fez sentido para os jurados, tanto que ela foi absolvida de 6 desses crimes. Após o julgamento, a Doroteia foi sentenciada à prisão perpétua. E dentre os 6 crimes que ela foi absolvida, um deles era do Burt. Então ela não foi condenada pela morte do Burt, né? E a Doroteia faleceu na prisão com 82 anos de idade, em 2011. Então ela viveu ainda bastante tempo, porque eu acho que isso tudo aconteceu no final da década de 80, início da década de 90. E ela viveu até 2011, quando ela faleceu com 82 anos de idade. E a Judy continuou se sentindo culpada. A Judy se sentia muito culpada por tudo que tinha acontecido, só que ela preferiu entender, no caso, que isso aconteceu com Burt porque a missão dele era desmascarar a Doroteia. A missão dele foi expor a verdade sobre a Doroteia Puentes. Eu vou ler aqui o nome das vítimas que faleceram nas mãos da Doroteia, que é a Ruth Monroe, o Everson Gilmouth, a Beth Palmer, Vera Faye Martin, James Gallup, Benjamin Fink, Burt Montoya, Dorothy Miller e Leona Carpenter. Todas essas pessoas faleceram nas mãos da Doroteia, que era uma pessoa que se fingia de uma senhora doce e boazinha, que era reconhecida pela sociedade, que era vista como uma pessoa caridosa, fazia doações, que cuidava das pessoas, que se dizia uma pessoa boa, mas que no fundo era um monstro que fazia esse tipo de coisa simplesmente por causa de poder e de dinheiro. Se tratava simplesmente disso, de poder e de dinheiro. Então, a gente não pode analisar o livro pela capa, a gente não pode julgar o livro pela capa, e nesse caso aí a capa enganava muita gente, que era a capa de uma senhorinha boazinha que morava em Sacramento
no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E esse foi o caso da Dorothy Prentice. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo de crimes, deixem nos comentários. Comentem novos casos que vocês querem que eu traga pra cá. E, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!